Quando eu falo de intimidade, Jó mesmo reconheceu que ele não tinha intimidade. O que Jó? Jó era um homem bom, era um homem de caráter, íntegro. Quem fala isso é o próprio Senhor. O diabo sabia disso, Deus sabia disso. E Jó fazia tudo direitinho, a receita direitinho. No entanto, faltava uma coisa na vida de Jó, a intimidade. E quando o dia mau chegou na vida de Jó, eu não estou falando que Jó fez a coisa errada. Jó suportou, Jó adorou a Deus. No entanto, a diferença entre você simplesmente ir à igreja ou só ouvir pregação e você conhecer a Deus, e eu vou explicar o que é conhecer a Deus, é muito grande. É a diferença entre você ser um simpatizante do Evangelho ou você ser o amigo de Deus. É muito forte você ser chamado de amigo de Deus. E Deus busca adoradores, Deus busca amigos. Ele quer um relacionamento de amizade. E então Jó, ele falou: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Vamos falar do passo número 1? Passo número 1, tempo de qualidade com Deus. Bom, tempo é uma coisa que está faltando para todo mundo. E se eu fizer uma pergunta para você, pode escrever aí, alguém pode escrever, porque se alguém chegar atrasado, vai saber que o primeiro item é tempo de qualidade com Deus. Parece simples eu falar isso, é só eu separar um tempo. Mas existe um ladrão do tempo. Você já viu como você se enrola? Você fala assim, não, só vou dar uma olhadinha, porque entrou uma mensagem no meu celular. Aí daqui a pouco você está lendo todas as mensagens, aquela que entrou, a que você não tinha visto e a que está entrando em seguida. Aí você entra nas redes sociais só para dar uma checada e você não consegue mais sair dela. Você é muito roubado no teu tempo. E é lógico que hoje nós temos muito mais coisa para fazer do que há 2000 anos atrás os discípulos de Jesus. Muito mais compromissos, muito mais coisas. Mas Jesus, pensa na vida de Jesus ministerial. Ele é o nosso parâmetro. Ele veio ensinar para a gente, ele mostrou para a gente, quando ele veio em carne, o que é ter intimidade com o Pai e o que é necessário. Será que Jesus fez esse primeiro passo para ensinar a gente? Eu vou ler, porque nada como a gente lê, não é? Então, eu vou ler para você, Marcos 1,35. Levantando-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos lá. Esse é um versículo pequeno, Marcos 1,35. Anota aí, Marcos 1,35. Mas tem muita coisa, vamos em parte. Levantando-se alta madrugada. O que é que Jesus fez? Jesus tinha um dia muito cheio. Eram 3 anos de ministério. 3 anos passa muito rápido. Você já reparou que já se passou, já foi, você olha para trás e fala, eita, a pandemia já foi embora. 5 anos desde a pandemia, passou muito rápido. Agora pensa em 3 anos. Você tem que fazer muita coisa em só 3 anos. Está escrito que Jesus não tinha tempo para comer. Está escrito que eles mal tinham tempo também para dormir. Então, o que é que Jesus... Bom, Jesus podia dizer, eu não preciso me reabastecer, eu não tenho tempo. Jesus poderia dizer isso, eu não tenho tempo. Mas o que ele fez com a falta de tempo? Ele criou tempo. Como é que se cria tempo? Ele levantou mais cedo. Aqui está escrito que ele levantou de madrugada. Antes que a multidão acordasse, ele acordou. E aqui está escrito que ele levantou-se alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. Adianta você acordar de madrugada. Aí você fala, como é que eu vou para um lugar deserto? Eu não tenho como ir para um lugar deserto. A minha casa é muito ocupada. E deixa eu ver, tá tudo bem com a internet? Tá tudo bem? Tá bem, né? Com a transmissão tá tudo bem. Então, e o lugar deserto? Onde é que você vai achar o lugar deserto? Cada um vai achar um lugar deserto. O lugar deserto pode ser o banheiro, acordar mais cedo e ir para o banheiro, um local quieto. O local deserto pode ser a tua varanda, pode ser o teu quarto. Você vai criar o tempo e o local. O importante é tudo que é repetido se torna um hábito.
E o que é um hábito, fica mais fácil de dar continuidade. Então, ideal é que você faça um mesmo horário e o mesmo local, porque aí já criou um hábito e você não vai abrir mão mais desse hábito bom que você está colocando na tua vida. Jesus foi para um lugar deserto. Você já pensou, se coloca no lugar de Jesus? Jesus, primeiro que ele tinha uma vida agitada. Agora, e o lugar deserto? E se ele acordasse e ficasse lá na casa de Pedro? Gente, Pedro era falante. Pedro ia ouvir o barulho de Jesus acordando, já ia atrás de Jesus, já ia falar, ou a mulher de Pedro, ou a sogra de Pedro. Então, não era ali no meio da sala que ele ia criar um espaço. Então, ele ia para um lugar deserto. Crie um tempo e um local. Repita sempre o mesmo local, o mesmo tempo, tipo assim, eu vou acordar 5 horas da manhã. Eu estou falando 5 porque o meu devocional é às 5. Claro que você pode ver o devocional a hora que você quiser. Então, vou acordar às 5 horas da manhã, 5h10, 5h15, 5h30, e eu vou ver o local que, na minha casa, eu vou criar um espaço na minha casa. Aquele filme, né, O Quarto de Guerra, ela criou o espaço dela dentro do guarda-roupa. Mas eu posso te dizer, o local que eu tinha, com uma família muito grande e uma casa muito pequena, que era a casa dos meus pais, eu criei esse tempo no banheiro, por isso que eu sugeri o banheiro. Mas era cedo, porque senão todo mundo ia começar a bater na porta, bem cedo, antes que todo mundo acordasse, eu tinha o meu cantinho, tá bom? Então, agora, eu quero falar de mais ainda tempo de qualidade, que é o primeiro chamado. Eu quero dar um exemplo de um homem. O que é que você me diz da vida de Abraão? Abraão era amigo, foi chamado de amigo de Deus. Em Gênesis 18, depois eu quero convidar você, obrigada, deixa eu ver o nome, obrigado Marox, muito obrigada. O tempo que outra pessoa criou com Deus e foi chamado amigo de Deus é Abraão. Abraão, ele era uma pessoa que falava com Deus, ele tinha essa grande intimidade, tinha unção, era uma vida realmente que é o pai da fé, não precisa falar outra coisa, né? Coisas extraordinárias aconteceram através da vida de Abraão, porque ele era um homem de fé, extraordinário, mas o que tornou Abraão extraordinário, a ponto de Deus amar tanto e dizer, ele é meu amigo, e Deus compartilhar com ele um segredo que afetaria a história da humanidade. Quando ele pediu para Isaac para que Isaac fosse sacrificado, e Abraão, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Olha que nível de fé. Por isso que ele foi para o Monte Moriá, subiu com o filho, porque está escrito em Hebreus 11, que ele creu que mesmo que Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. Por que ele creu isso? Porque ele cria na fidelidade de Deus, e Deus prometeu que ele teria uma grande descendência. Então, como ter uma grande descendência se ele morresse? Então, ele tinha certeza que Isaac ia viver. Por isso que ele subiu com aquela confiança. Mas de onde nasceu esse nível de fé, esse nível de confiança? Está escrito em Gênesis 18 que Abraão, ele se sentava embaixo de uma árvore, no Manre, e era o tempo dele. Ele escolheu um local embaixo de uma árvore. Todo mundo sabia também que Débora, ela estava debaixo de uma árvore, onde ela julgava e onde ela tinha intimidade dela com Deus. As pessoas às vezes estabelecem um local fora de casa. Naquele tempo era mais fácil, hoje é mais difícil. Às vezes, esse seu tempo com Deus vai ser no momento que você está fazendo uma atividade física, tipo andando de bicicleta, se você anda todos os dias, porque não pode ser só quando você for andar de bicicleta, tem que ser o tempo com Deus todos os dias. Ou quando você caminha pelo quarteirão, mas não pode ficar se distraindo com tudo. Por isso que Naira, eu prefiro um lugar dentro de casa e um local onde eu não me distraia e eu me conecte com Deus. Entendido? Isso é essencial. Jesus ensinou e ensinou.